to help with your homework. We brought it to help with your homework. Retrocomputaria, porque velho é o seu PC. Bem-vindo a todos que estão nos ouvindo, nosso episódio número 1 do Retrocomputaria, o nosso podcast de retrocomputação. Lembre-se sempre que nós dizemos retrocomputaria, porque velho é seu PC, mas aqui só falamos dos clássicos. Então a gente hoje vai falar começando o nosso assunto, dando uma pincelada em geral sobre microcomputadores, e a gente começa falando primeiro dos microcomputadores de origem nos Estados Unidos. Não são os únicos, não foi produção apenas americana de micros, não houve micros apenas nos Estados Unidos. Aliás, isso é um problema muito sério de qualquer um que fica falando sobre microinformática só sabe olhar americanos. A gente começa por eles. E bota sério nisso. E nesse episódio a gente começa listando alguns, né? A gente começa falando de alguns, vamos falar, talvez a gente vai sobrar, a gente vai voltar a falar neles depois. Primeiro, boa noite, boa tarde, bom dia, sei lá, que tal, agora que você está ouvindo isso. A gente não pretende acabar com todo o assunto nesse episódio, pelo contrário, muita coisa vai ser estendida em outros episódios que a gente vai dedicar aí a algumas empresas e tal, mas é aquele negócio, como o movimento todo começou nos Estados Unidos, né? Então vamos começar a nossa volta por lá, né? Em algum momento aí dos anos 70. Bom dia, boa tarde, boa noite, exatamente, César, 75 que é o Altair que é lançado. Enfim, o que eu acho legal nesse podcast, aliás, é que a gente simplesmente vai começando a falar e ninguém se apresenta, né? Bem legal. Oi, gente, eu sou o Ricardo, pra quem não percebeu ainda, que é o Ricardo. Se você provavelmente não deve ter perguntado que cara é esse, né? Eu sou o César e eu não tô 100%, né? Eu tô um pouquinho gripado no momento da gravação desse podcast. E esse cara aqui do além é o João, que está falando pra você de outro planeta. Cara, eu vejo o lado bom da coisa, e eu tô levemente alcoolizado, então... Beleza, né? Enfim. Essa é uma beleza, uma maravilha. Eu acho na década do disco music, na década do rock final dos anos 70. Ah, sim. Então vamos nos anos 70, as pessoas usavam cabelos até a cintura. E calça boca de sino. Os jogadores de futebol usavam quase que cuecas, né? E ouvia-se progressivo. Exato. Pois é. A gente que acha que progressivo é música pra ninar, né? Mas 20 minutos de música ou 30 pra ninar uma criança, dá pra ninar um auditório inteiro. Fora também que o pessoal era ninado também de outras formas. Mas assim, uma coisa que é curiosa da época é que a influência até do movimento hippie, eu já estava vendo isso, que dos conceitos da época influenciaram muita coisa na área de tecnologia. O próprio surgimento do processador RISC, que a gente vai falar disso mais no futuro, tem um pouco dessa influência. Eu tenho um livro de arquitetura de computadores que foi escrito pelos criadores da ideia, né? Os que tiveram a primeira ideia de desenvolvimento do processador RISC, por exemplo. E você percebe uma influência dos conceitos típicos da época, de Flower Power, conceito dos hippies, tudo. E o microcomputador só teve lugar quando surgiu o primeiro microprocessador. Vale lembrar que até 71 você já tinha os circuitos integrados, que é a terceira geração. Não vamos ficar falando primeira, segunda, escrevendo. Basicamente saber que a terceira era com aquela que você já tinha os circuitos integrados, mas o microprocessador, que era fazer a unidade central de processamento de forma que fosse um chip, não era possível ainda. Só foi possível a partir de 71, quando um grupo de engenheiros que tinham fundado alguns anos antes a Intel, eles fizeram o 4004, que não tinha foco para computador, era para usar em terminais. O 8008 foi usado em calculadoras, um conjunto de calculadoras japonesas, se não me engano, ou era o contrário. Acho que na verdade o 4004 era para as calculadoras, o 8008 era para os terminais. Desculpa, foi isso mesmo.
O 8080, que foi o primeiro microprocessador de uso geral que foi desenvolvido pela Intel e depois foi felizmente clonado, copiado e montado e refeito e produzido até hoje pela Zilog, naquele qual o processador que a gente talvez boa parte dessa retrocomputação se apoia, né, o Z80. Inclusive lembrar que o Z80 não é fabricado. Agora, alguns dias a gente teve MSX Rio 2009. Usado, é fabricado e usado. Não, exatamente. Teve um colega nosso que teve no MSX Rio comentando, falando de Z80. Ele falou, não, eu comprei 4 agora, recentemente, novinhos, e paguei R$5 em cada um, sei lá. Eu até brinquei com ele, até falei, pô, me dá um que eu queria furar e fazer um chaveiro. Pena fazer isso com um processador novo, mesmo que seja um Z80. Então, assim, a base foi o 8080 e, sim, fortemente o Z80. Eu acho e aí tem uma coisa, que o surgimento do 8080 como um chip microprocessador usável, né, permitiu que as pessoas começassem a brincar de montar os kits de computadores, né, que é aquele negócio. Era um mercado de entusiasta, óbvio, né, todo mundo era maluco, e o cara, ele comprava um computador em kit, chegava na garagem dele, montava, brincava lá com liga-desliga dele e achava o máximo. Fora que o americano tem essa cultura do faça você mesmo. Eles faziam kit de avião, kit de castelos, kit de carro, kit de um monte de coisas. O que aconteceu? Na década de 70 as coisas foram ficando baratas, ficando acessíveis. Aí a brincadeira passou para o mundo da eletrônica. E aí entenda o acessível, por exemplo, o Altair 8800, né, que é tido como o primeiro computador pessoal, né? Computador pessoal, né, custava $395 o kit para você montar em casa. $395. Se você fosse um cara preguiçoso, eles montavam para você, mas custava $495, $100 a mais só para montar. O que cá entre nós você era chamado de loser, perdedor. Porque o legal era montá-lo. Com certeza, né? E assim, uma coisa que é muito interessante é o seguinte: o fundador da MITS, né, que é a empresa que criou, primeiro lançou ela na revista Na Eletrônica Popular, que é uma revista muito tradicional nos Estados Unidos, né? Se eu não me engano, não sei se foi o pessoal da Eletrônica Popular ou da Mecânica Popular, que é uma outra revista muito tradicional, muito antiga, que falou anos antes o seguinte: que ele achava ridículo porque que as pessoas queriam ter computadores em casa, né? Pra quê? Achava isso um tremendo desperdício. E aí, nosso querido ouvinte, faço a mesma pergunta. E aí, vocês concordam com ele? Pra que computador em casa? Pois é, né? Pra quê? Uma coisa completamente inútil. Isso aí tem mais de 640k no computador, isso tudo é inútil. Uma coisa que... Fala. E nesse caldo de cultura começaram a aparecer diversos kits, né? O cara montava, né? A própria MITS começou a fazer outras coisas, outras empresas começaram a entrar. Foi o Altair, já começando assim, foi o Altair que eles se inspiraram, foi isso aqui mesmo. Tá escrito aqui. O Altair é uma estrela real, foi mencionando Star Trek. Mas tem uma outra coisa também do Altair. Que falaram que o layout deles foi inspirado num computador. Será que teve um julgamento? Acho que foi um julgamento do Spock. Ricardo, você que é tracker, me dá a força. Cara, julgamento do Spock. Eles botaram um computador que esse computador era vamos dizer, o promotor. E tinha o Comodoro lá, que era um juiz, né? Que é um julgamento de corte marcial militar. Mas só que o promotor era um computador, ou então um auxiliar do promotor, que era um computador. Que era uma caixa pro tempo lá de 67. Era um computador portátil, né? O cara veio debaixo do caixa, debaixo do braço, botava a caixa ali e ligava e o bichinho falava: eu sou computador fulano, esse cara é culpado. Só que ele tinha um monte de luzes e ele era exatamente um Altair. Exatamente o que eu digo, o layout, que ele foi feito antes, e o pessoal do Altair, da época, se inspirou para fazer esse layout aqui. Uma das coisas que tem do Altair, ou Altair, sei lá, como queiram chamar, é que o pessoal teve a ideia de, assim, aqui tem, inclusive a gente se encontra na internet eles falando que disseram assim, o nome foi sugerido do Altair porque o sujeito tinha perguntado, o diretor técnico da MITS, ele tinha pedido uma sugestão à filha, e a filha falou, porque era pra onde a Enterprise vai nesse episódio. Que era o episódio 34, que é o tempo de nudez. Isso, que por acaso tá aqui no Old Computer. A morte que tá em episódio 34. Que é o tempo de nudez. 16 de 9 de 67. É o episódio chamado Tempo de Nudez. Outros chips começaram a ser lançados nessa época. Entre eles o tal de MOS 6502. Ninguém conhece, né? Ninguém ouviu falar.
Não, alguns realmente, alguns talvez nossos ouvintes não tenham ouvido falar, né? A gente tem esse risco. Então a gente vai chegar nele, por causa que é o próximo kit que nós vamos falar depois do Altair. Se você não sabe que é o 6502, guarda essa informação que a gente vai voltar nele algumas vezes nesse e nos próximos episódios. O já citado Z80 da Zilog, que é uma empresa que originalmente era... Só que saiu da Intel, né? Foi, a Zilog, a história da Zilog, se eu me lembro bem, foi uma empresa que surgiu de dentro da Intel, de alguns ex-engenheiros que faziam parte da Intel, que saíram e fizeram. Eles tinham um contrato que eles puderam fazer uso de parte do código do 8080, tudo assim, alguma coisa do tipo. O Z80 é o processador mais famoso deles, e aliás o Z80 é a base de toda a família de processadores da Zilog. Todo mundo tem alguma coisa, tem um pezinho no Z80, produzido pela Zilog. E o Z80 é sucessor direto ou nem tão direto, mas o sucessor do velho bom 8080. E o chip 8-bit mais usado em máquinas de todos os tempos. Você encontra Z80 hoje em dia derivados dentro de impressoras, dentro de equipamentos de aviação, dentro de tecnologia embarcada. Você encontra Z80 em videogame, você encontra em computador, você encontra Z80 em tudo que é lugar. Pra você ver, ele passados mais de 30 anos, talvez uns 35 anos, nós estamos gravando esse podcast no ano de 2009, os 80 de 75, 76, então bota aí uns seus 33, 34 anos, ele ainda é fabricado. Você pode comprar um Z80 novo. Você pode chegar numa loja eletrônica, encontrar um Z80 e comprar um Z80 novo. Seja lá o que você vai fazer com ele. Ou montar um computador todo, uma máquina de controle um controle de automação industrial, um sistema de lançamento de mísseis, ou fazer um chaveiro. Você aliás, pode comprar. falando dos 80 em kits, o primeiro kit vendido no Brasil usava ele. Sim, o NES 180, eu lembro desse kit, mas isso a gente vai falar quando a gente for falar de Sinclair, a gente vai chegar no Sinclair. Então a gente pode comentar umas coisinhas do Altair, pra gente já falar rapidamente dos outros, né, porque a gente tem o Altair, muito pra falar. O Altair, ele vinha, o kit dele com fantásticos 256 bytes de RAM. O leitor que só está acostumado com coisas mais novas como PC e tudo mais, que tem 1, 2, 4, 8 megabytes de memória. Imagine que são 256 bytes. Mega onde, João? Giga, né? Gigabyte já. Imagine o que são 256 bytes. Uma coisa que é curiosa do Altair é que ele não tinha teclado, era aquele caixote com fonte, um painel frontal, tinha slots expandidos, e todo o circuito, tudo era um painel frontal que era programado. Ele não tinha entrada por teclado, ele não tinha saída para alguma espécie de monitor ou coisa do tipo. Mas foi nele que foi feito o primeiro interpretador BASIC. O BASIC é uma linguagem que surgiu em 1963, se eu me lembro bem. Beginner's All System. Symbolic Instruction Book. Obrigado. E daí surgiu uma tal de micro-soft, né? Bill Gates e Paul Allen começaram a vida desenvolvendo um interpretador BASIC para rodar no Altair. E eles começaram por aí, fazendo a primeira linguagem de programação para o Altair, primeiro produto comercial da Microsoft. Né? Na época, a Microsoft separada com o IFEM, algumas coisas foram desenvolvidas depois, continuaram. Uma coisa que é curiosa de se ver, naquele documentário O Triunfo dos Nerds, é que o presidente da MIT, depois passou o tempo, passou a onda, a MIT, digamos assim, desceu a ribanceira, como toda empresa da época, muitas empresas da época, né, surgiram, pipocaram, apareceram, e depois murchou. Ele saiu, aqui diz que o Altair foi produzido até 78, ele foi fabricado até 78. É mais ou menos a época que começam a aparecer computadores já montados que o cara levava para casa, botava na mesa dele e operava. Exatamente. E uma coisa curiosa é o seguinte, essa tá no documentário. O presidente da Altair, ele saiu dali e foi fazer o que ele queria fazer na vida. Ele foi ser médico. Foi fazer faculdade de medicina, estudou, foi ser médico. Hoje em dia ele é médico, já deve ter se aposentado. O documentário é de 96, ele já era um senhor de idade, já deve estar aposentado, nós estamos em 2009. E eu não me lembro o nome dele mais, mas é curioso saber que ele largou o negócio de informática, largou a parte de tecnologia e foi ser médico, largou esse negócio.
Mas é engraçado que o Altair acabou criando uma cultura dele, em torno dele, e aí surgiram várias coisas para ele, expansões, placa de vídeo, porta para impressora, porta serial, controladora de disco, controladora para cassete, isso naquela caixa, no formato que era o Altair. Então você começou a ter um mercado que começou inicialmente com entusiastas, pessoas que olhavam aquilo ali e ficavam fascinadas, e ele conta que tinha gente que acampava na porta da MITS esperando o seu micro estar pronto, montado para poder sair. O cara vinha com motorhome, que é uma coisa bem anos 70, né? Se duvidar, são os mesmos hippies que acampavam no quintal do Tolkien. Né, no Tolkien nos Estados Unidos, no Tolkien na Inglaterra. Né? Na Inglaterra, exatamente. Aí eles acampavam lá e pegavam e estavam ansiosos para receber o computador deles. E ele rodava CP/M, interessante. A gente um dia vai ter que fazer um episódio sobre CP/M. Pra lembrar uma coisinha, em algum momento de 76 apareceu um tal de Apple I. Exatamente. Esse seria o nosso próximo computador, ou melhor, kit. Que ele também é. Antes de falar. Só uma coisa, antes de a gente falar do Apple I, só citar que o primeiro clone de computador no mundo foi o MSI 8080, que ele era basicamente um clone do Altair. Usava o mesmo processador, o mesmo princípio, talvez as teclas fossem mais bonitinhas, os botõezinhos do painel. E era basicamente um clone do Altair, o MSI 8080. Aliás, a MSI foi uma empresa que andou produzindo muita coisa, não sei o que foi feito dela, acho que ela fechou, mas ela produziu muita coisa em termos de informática durante um bom tempo. Vamos lá, fala do como você estava falando, César, começa aí falando do Apple I. Agora o Apple I. Tem aquela história que já virou quase parte da lenda em torno do Jobs e do Woz, da garagem, mas a importância também do Apple I é que foi a primeira geração de computadores com 6502. Aquele chip 6502, nós falamos um pouquinho antes, a Apple usou um chip que na época assim, que não era testado, não tinha sido testado no mercado, não havia compatibilidade com o que existia, até porque compatibilidade naquela época não era uma preocupação de ninguém, as pessoas simplesmente faziam da maneira delas e acabou, que é natural, é um mercado começando, né? Tá tudo fermentando, todo mundo procurando o caminho para fazer as coisas, e foi vendido em kit. Não foi um grande sucesso comercial, mas foi o suficiente para depois falar lá na frente da Apple aparecer. Mas eu acho que até inclusive ele não foi comércio sucesso pelo motivo do preço dele. O preço dele era bem mais caro do que o Altair, né? Não muito mais caro não, João. O Altair saía montado a 495. Ele saía em placa no kit a $666,66. Número bem cabalístico. Um número bem apocalíptico, podemos dizer assim. Mas só vendeu 200, mas eu acho que o maior mérito do Apple I foi trazer o pessoal, fazer o pessoal olhar e ver que isso era uma coisa, assim, achei que era uma coisa interessante. O Altair estava muito no nicho. O Apple I também, mas o Apple I foi o primeiro que começou a abrir essa visão, né? Acho que vale a gente comentar um pouquinho, rapidamente, o pano de fundo. Os dois sujeitos que a gente falou, o Jobs é o Steve Jobs, que todo mundo conhece, que aparece na imprensa, que acabou de ter um fígado recalchutado, enfiado dentro dele. E agora em 2009, recentemente, ele fez um transplante de fígado, está tratando um câncer do pâncreas, tudo, milionário, presidente da Apple. O Steve Wozniak, foi a outra pessoa que fundou a Apple junto com ele. O Woz era engenheiro na HP, né, gostava de computador. O Jobs era mais da área mais a cabeça dele ele tinha interesse na informática, mas não era tanto a área dele, não era tanto eletrônica. A eletrônica era mais a área do Woz, né, do Wozniak. Então ele viu a oportunidade de fazer alguma coisa, eles acharam interessante, vamos fazer um computador, eles tiveram uma oportunidade. Conta essa história que o nome vem de Apple porque o Jobs trabalhou num pomar de macieiros, né? Apple maçã, tem gente que falava também porque ele era fã dos Beatles e a gravadora dos Beatles era a Apple, tem essas coisas todas, mas basicamente o que mais aceito é que seja a questão das maçãs, onde ele trabalhou. Então ele pegou e resolveu montar o computador, né? Resolveu montar numa reunião. Ele apresentou numa reunião do Clube do Computador Caseiro, né, Homebrew Computer Club, apresentou, mostrou o que ele estava desenvolvendo e resolveu fazer. O Jobs entrou em contato com uma empresa local, queriam vender o computador, eles fizeram 50 kits, venderam todos, reza-se que eles só produziram algo em torno de 200 Apple I.
Hoje em dia, há algum tempo atrás, estavam lançando uma placa comemorativa do Apple I, não sei se custando o mesmo valor, mas um grupo de programadores, de gente interessada, fez para quem quisesse comprar e ter seu próprio Apple I. Provavelmente com a opção de montar ele no mesmo gabinete que ele era montado originalmente, ou seja, um gabinete de madeira, que devia ser, ele era feio pra caramba, era esquisito pra chuchu. Um computador de madeira não é alguma coisa lá muito, digamos assim, criativa. Fora com um computador que até o gabinete dava bugs, cupim de casa. É verdade. Aliás, tem o Ricardo comentou do Homebrew Computer Club, que é um clube extremo, assim, foi um clube, né, que nessa segunda metade dos anos 70, ele foi um centro de formatação de toda essa atividade de computador, né, de computadores, do it yourself, etc e tal, dentro do Vale do Silício, onde as pessoas se juntavam e aí elas apresentavam o que elas estavam fazendo. Então, pega aí Adam Osborne, por exemplo, depois vamos falar da Osborne, em algum momento foi um outro membro, talvez mais conhecido rapidamente aí, né, desses membros todos. Né? E tem também uma outra coisa com relação ao Apple, que é o seguinte: o Apple I, ao contrário do Altair, por exemplo, ele te permitia carregar um programa de um nativo MP4, né? Por exemplo, de um gravador de fita cassete. Você puxava o interpretador BASIC, fazia lá a tua digitação e pronto. Ou seja, a barreira à entrada de programadores caiu vertiginosamente do Altair para o Apple. Passou a poder desenvolver o que você queria fazer e só poder gravar e guardar e poder usar de novo. Isso aí era revolucionário. Agora a opção do teclado, que é uma interface mais, como posso dizer, prática do que chaves. Porque você tinha também já os computadores usando terminais, né? Você tinha teclados, os teclados tinham semelhanças com as máquinas de escrever, aquela coisa toda. Então nada mais natural de partir para uma interface que quem fosse mexer, quem fosse entusiasta da época, pudesse ter contato. Meu pai foi analista de sistemas e não viveu tanta época da microinformática, porque nesse período, nessa época, ele estava escrevendo programa em COBOL na empresa. Mas era teclado e terminal. Teclado em terminal era direto isso, no grande porte, né, no mainframe onde ele trabalhava. Então era nesse esquema direto. Então assim, não era mais natural partir para uma interface que todo mundo conhecia, porque os primeiros entusiastas eram pessoas que gostavam, mexiam com computador, trabalhavam com isso e gostavam de computador, gostavam de informática, gostavam de computadores e começaram a querer se interessar por ter a mesma coisa em casa. E aí o que aconteceu? O João falou lá na frente que o americano tem a tradição do do it yourself. Isso. Eles andaram no Brasil um tempo, faliram, foram embora, mas ainda continuam muito fortes nos Estados Unidos, que é a cadeia de lojas Radio Shack, que é a grande cadeia de eletrônica dos anos 80 e 70. Óbvio, o olho cresceu, vamos fazer o nosso computador. Em 1977 começa a linha Tandy Radio Shack 80. Tandy era a empresa controlada pela Radio Shack que produziu os computadores, era a Tandy Computers, não errado. A Tandy Computers. Você está certíssimo, Tandy Computers. Tandy Radio Shack, porque ninguém sabia que era Tandy, mas todo mundo sabia que era Radio Shack. TRS-80, TRS-80 é o modelo 1 que surge com outros dois que nós vamos citar, o Apple II e o Commodore PET. Isso. E que desses três, ele era o único que vinha com os 80 e vinha com 4K de RAM, ou seja, em 2 anos já subiu de 256 bytes para 4K. Você tinha uma subida astronômica aí. Que aliás, quem começou com o primeiro com 4K foi o próprio Apple I. E Microsoft Basic, ou seja, mais uma vez cai a barreira de entrada. O cara chega, hoje ele pode chegar na loja Radio Shack em qualquer lugar dos Estados Unidos, comprar um TRS-80 modelo 1, levar para casa e programar. Exatamente. Ou seja, o computador pessoal passou de kit para objeto de consumo. A coisa tão interessante da época, na revista Time, se eu não me engano, de 78, o homem do ano foi eleito o computador, porque eles só falavam disso. O homem do ano, quando a Time elege, não é necessariamente uma pessoa que tenha sido necessariamente uma pessoa boa, tipo, se eu não me engano, o Pol Pot, ditador do Camboja, e Adolf Hitler foram eleitos os homens do ano,
porque são pessoas que ficaram muito tempo na mídia, mais apareceram. O senador McNamara, falecido recentemente, que foi responsável pela Guerra do Vietnã também. Foi em 82 que o computador, né? Homem do ano, né? A gente é a pessoa do ano. Ah, tá, então foi um pouco mais pra lá. Eu calculava que fosse em 77, 78. Mas assim, você já tinha esse mercado borbulhante aparecendo. A Radio Shack entrou, como o César comentou, da rede da Radio Shack. E eles começaram, vamos aproveitar esse negócio. Todo mundo queria entrar nesse mercado, vamos entrar nesse negócio. Então eles desenvolveram muitas coisas pro TRS-80. O TRS-80 teve 4 versões. Algumas dessas versões aportaram no Brasil. Se eu não me engano, as versões 1, mais fortemente a versão 1 e 3 do TRS-80, que a gente conheceu no Brasil como montados pela Prologue, como o CP300 e CP500. Principalmente o CP500. Né? O 300 era o modelo 1, clone do modelo 1, e o CP500 é o modelo do modelo 3. Aliás, o CP500 era muito mais parecido com sua contraparte americana do que o 300. Então assim, eles começaram a desenvolver, começou a aproveitar esse negócio e vamos entrar nesse mercado. Apareceu com algumas coisas interessantes, né? Você já tinha a opção de monitor, você já tinha entrada para cassete, interface drive. O sistema operacional, ele usava inicialmente o sistema operacional próprio, que era o TRS-2, mas depois ele veio a ter algumas versões que passaram a ter suporte ao CPM. Porque o CPM era o sistema operacional mais usado para os microcomputadores da época. Acredito eu, se eu não estiver enganado, o que teve suporte foi o modelo 3. O TRS-81 acho que não teve não. Não, acho que o 4 teve. Não, o 3. Era o 3. CP500 também tinha. Exato. E a gente rodando CPM no CP500. Eu lembro de ter visto isso. Ele era vazado no 3. Aí começou a acontecer o seguinte: o computador deixou de ser coisa só de robista e começou a cair no ramo, o microcomputador, cair no ramo profissional, no ramo empresarial, o CPM. O CPM que tinha os programas mais pesados para essas áreas. E antigamente, máquinas CPM eram muito dedicadas, né? Não, interessante do TRS-80, algumas coisas surgiram na época, por exemplo, eu estava procurando documentação, depois eu vi se a gente bota até a foto no post que a gente ia fazer no blog, anunciando esse episódio do nosso podcast. Tinha até HD para ele. Eu achei uma foto aqui pesquisando um HD de 5 MB para um TRS-80. Então assim, você já tinha, apesar do cassete, disquete já tinha HD. Claro que devia ser um custo realmente alto, bem alto. Ele começa com 4K de RAM, mas podia ser expandido até 48, que era um limite quase inatingível para quem acabou de chegar numa máquina com 4. Até porque tinha uma limitação do Z80 de 64K, os 80 só podia interessar 64K, e em 48K você começava a chegar perigosamente próximo desse limite. Você vai passar lá na frente e aí as pessoas começam a se virar, mas sem teórica, a maré era muito cara, ninguém ia colocar 48K naquela época, mas você tinha a possibilidade de explorar o endereçamento de memória dos 80. Coisa que eu tava olhando aqui, uma das curiosidades que tinha no TRS-80 é que ele não era um computador portátil, né, como a gente conhece hoje em dia, não era uma máquina portátil, mas a Radio Shack, aproveitando a oportunidade, ela desenvolveu inclusive malas e maletas especiais para transportar o seu TRS-80 modelo 1, incluindo uma caixa para levar um monitor. E olha, aqui leva um monitor, não é nem uma mala, já é um baú. Vamos dizer que em relação aos carros de hoje em dia, que os carros da década de 70 também eram maiores, ocupava meia mala esse bichinho. Agora, sabe o que é mais curioso que eu tava olhando aqui? Sabe por que ele foi descontinuado em 81? Sabe por quê? Porque o FCC americano, né, que determina várias normas do governo, determina normas padrões para a indústria, o órgão, o FCC, colocou regras novas por questões de interferência de radiofrequência. O projeto do micro devia cuspir radiofrequência por todos os cantos da carcaça do gabinete, gerava radiofrequência e devia ser um problema seríssimo de interferência. Já ouvimos histórias ao longo do tempo de gente com micros que cuspiam radiofrequência pela lateral do gabinete e interferiam até no telefone sem fio. Mas o TRS-80 modelo 1 parou de ser produzido e aí eles foram falar do modelo 3. Eles passaram a usar o modelo 3, que foi talvez o mais popular de todos, que foi do stand que mais adotado, que é o mais parecido no Brasil, que a gente teve o CP500. Basicamente, eu acho que quase todos os clones de TRS-80 foram modelo 3 no Brasil. Eu acho que não me lembro de ter tido algum modelo 1 dentro da isso, mas eu tenho quase certeza que não houve modelo 1 no Brasil, só o 3. O modelo 1 no Brasil, César, foi o CP300. O CP300, que o CP200 era um clone do ZX81, o Sinclair inglês, que a gente vai falar dele mais à frente. Não nesse episódio, mas no próximo. Mas o CP500 era o modelo 3. Houve um modelo 4, né?
DGT-100 não seria? O DGT-100 aí eu não sei, só pesquisando. Quando a gente fizer o episódio falando sobre micros brasileiros, a gente Voltamos a falar melhor sobre isso. Voltamos a falar melhor. E só uma observação também, curiosidade, a primeira curiosidade do episódio sobre o TRS-80 modelos 1 e 2. Você tinha dois níveis, você podia escolher o Basic que você queria, Level 1 ou Level 2, e o Level 1 era uma versão mais simples, com menos comandos e que ocupava menos ROM do que a Level 2. Mas você podia fazer isso quando fosse comprar o micro, por exemplo? Você comprava e escolhia qual que vinha, ou você pegava e carregava ele? Tipo, eu quero carregar esse interpretador Basic hoje. Acho que você comprava com o micro. Nossa. Porque o Basic era em ROM. Nossa. Você carregava em disco, né? E aí eu devo dizer que outra besteira, alguém vai dizer que o César é um idiota e eu vou entender. Alguém vai dizer que eu falei besteira, eu tenho certeza disso, que o Murphy me garante. Uma outra curiosidade que tinha é o seguinte, esse negócio do RF, dele gerar interferência, o TRS-80 não tinha suporte ainda a som. Micro com som veio surgir um pouquinho mais à frente. Ou seja, o conceito de multimídia, que o pessoal alardeou tanto nos início dos anos 90 com os PCs, micro de 8 bits já tinha muito tempo. Já tinha um som, um vídeo mais caprichado, com mais cores, né? O PC que veio a pegar isso mais recentemente. E uma curiosidade é o seguinte, os programadores não encaravam isso como uma limitação, encaravam isso como um desafio. Então eles arrumavam, eu lembro de ter lido sobre isso, que eles arrumavam um jeito de gerar interferência em RF programada para poder sintetizar sons com uma televisão próxima ou um equipamento próximo que sofresse a interferência de RF. Então eles produziam sons a partir da interferência que o micro gerava. Na verdade, eles faziam isso interferia num rádio. Então você sintonizavam o rádio de uma determinada estação, eles programavam, geravam interferência de RF, de acordo com aquele formato da interferência, ele obtinha som no rádio, porque o micro interferia no rádio. Sim, ou seja, aquele defeito que gerou a morte do TRS-80, o modelo 1, era quase um feito para programadores criativos. Sim. O pessoal resolveu se aproveitar. Você tinha que ser criativo naquela época. Olha como. RAM era um negócio limitado, armazenamento era um negócio limitado, particularmente no TRS-80, que não era um micro, ao contrário, né, do TRS Color, vamos falar daqui a pouquinho dele. Não era um micro que tinha saída de áudio, vídeo, qualquer coisa que pudesse transformar em áudio, se você pudesse dar uma volta nas limitações da máquina, era extremamente bem-vindo. Na realidade, isso acabou gerando uma legião de programadores acostumados a explorar o máximo da máquina. Sim, acho que daí vem a extensão do conceito dos hackers, né? Que vinha ainda do grande porte, as pessoas que queriam explorar os recursos da máquina, no conceito clássico do hacker, né? E isso veio pro microcomputador, que era o pessoal que gostava, que achava interessante, explorava e queria explorar todos os recursos da máquina, e se encontrava algum problema, alguma deficiência, alguma dificuldade, eles contornavam essa deficiência, eles davam um jeito de contornar e resolver de uma forma criativa. Isso é impressionante. E até vou falar o seguinte, também sobre o áudio, já que pelo que me consta aqui, a primeira máquina a ter isso no finalzinho dos anos 70, 79 só, a primeira máquina com processador dedicado de áudio, pelo que me consta aqui, foi o Atari 400, que a gente vai falar daqui a pouco sobre ele. Começamos uma nova tradição nesse podcast, aqui vem nossa sessão musical ainda sem nome. Aceitamos sugestões de nomes para ela. E como falamos de micros de 8 bits produzidos nos Estados Unidos e Canadá, nada melhor do que ouvirmos músicas relacionadas. Como alguns de vocês devem ter percebido, a trilha sonora é toda composta por músicas do Commodore 64. Não é à toa. O Commodore 64 é um micro clássico com mais composições já feitas. É impressionante como tem coisa criada para ser executada no Commodore 64. Existem várias bandas que usam efeitos e sons sintetizados pelo SID, o famoso chip de som do Commodore 64. Essa cena de chiptune é muito rica e pretendemos mostrá-la por aqui no nosso podcast. Agora, para quem não sabe, o que é chiptune? Chiptune é o nome do estilo musical criado com base no som sintetizado por chips de micros e videogames clássicos. Tem uma cena forte no Brasil, pouquíssimo conhecida, e muita gente desenvolvendo música no mundo inteiro, de diversas formas. Então, depois de procurar muito, achamos uma banda que gostaríamos de mostrar para vocês. Essa banda que achamos muito interessante é a Press Play on Tape. É uma banda dinamarquesa, os 6 integrantes são de Copenhague,
E eles executam música do Commodore 64 na sua maior parte tocada com instrumentos comuns, como guitarra, baixo, bateria, teclado e, é claro, o SID. Como vocês ouvirão então agora, eles vão estar tocando ao vivo um dos clássicos de temas de jogos de corrida, Mystical Magic Shower, do jogo OutRun da Sega. Sim, aquele jogo onde você corre com uma Ferrari Testarossa conversível e, acompanhado por uma louraça, você segue por estradas à beira-mar. Clássico dos anos 80. Então, press play on tape com vocês, curtam o som e nos falamos na parte B desse episódio. Não esqueçam de comentar, hein? Até mais!